Boa noite, gente. Bem-vindo todos ao nosso Meetup. Já perdi a conta precisa, mas creio que o nosso 10º Meetup conjunto com a rede a rede de Behavioral Economics de Brasília, com a Flávia, Juliana coordenando, talvez o 10º, né? Não menos que o 10º. E hoje, para a gente do Meetup de São Paulo, acabou sendo uma data especial, quer dizer, não só o nosso primeiro do ano, mas também, mais ou menos lá pelo dia 2 ou 3 de janeiro, a gente rompeu a marca de 1.000 inscritos no nosso grupo dentro do Meetup, e aí a gente resolveu chamar alguém dos que estavam lá no primeiro encontro em setembro de 2018, era num WeWork, se não me engano, lá na JK, aqui em São Paulo, quando a gente ainda podia se ver, e que é o Matosinhos. E também acho que é uma progressão natural do Meetup dos últimos meses. Quer dizer, a gente começou na pandemia, primeiro a gente foi para online, depois a gente foi para online com convidados de fora de São Paulo, indo para Brasília, depois com convidados de fora de Brasília, indo para o Rio de Janeiro, com Mulan. Depois a gente passou para fora do Brasil, com a Tânia de Portugal e com a Zeina desde Washington. E agora a gente vai para aquela outra dimensão, aquele outro lugar especial no espaço-tempo, que é Minas Gerais e Juiz de Fora, em particular, com o Matosinhos no comando. E hoje a agenda é aberta. Quem somos nós para dizer ao Matosinhos o que ele tem que falar? Então ele prometeu falar de novas tendências e provocar o grupo, o que é importante, o que é bem importante. Para quem não conhece o Matosinhos, o Matosinhos é tradicional na Federal de Juiz de Fora, é pós-graduado em Economia Comportamental na SPM, foi também professor na pós da SPM, e ele é o fundador e até hoje a principal cabeça por trás do Geekonomics, que é uma plataforma hoje multimídia, enfim, site, blog, canal do YouTube e podcasts. Eu pessoalmente escuto muitos podcasts enquanto dirijo por aí pelo Brasil nas minhas viagens de pandemia. Recomendo fortemente a assinatura do Geekonomics. As últimas edições estavam sensacionais. A que tem sobre ilusões, esquemas e ilusões de como ficar rico é precioso. E dentro de casa, o Matosinhos já tem duas fãs, que são minha filha e minha mulher, e um detrator, que é o meu filho de 10 anos, que não aguenta mais ouvir falar de podcast de ciência comportamental. Mas assim é a vida, e eu vou deixar o Matosinhos, que, como diria o velho Chacrinha, não veio aqui para explicar, veio para nos confundir. O microfone é vosso, Matosinhos. Muito obrigado, Guilherme. Eu não podia ter uma apresentação melhor, principalmente quando tirou sarro da minha cidade, que é Juiz de Fora, né? E infelizmente eu não tenho tréplica para essa piada. Na medida que o golpe de 64 saiu daqui, a gente praticamente elegeu um maluco. Então, eu aceito esse fardo, né, de estar aqui de Juiz de Fora gravando um podcast. Mas, enfim, brincadeiras à parte, obrigado pela gentileza das apresentações. Obrigado pelo convite aí, todo mundo da organização, Arthur, Guilherme, Juliana, Flávia. É uma honra para mim estar aqui. É uma honra saber que vocês abriram espaço para eu falar, né? Porque quem me conhece sabe que às vezes eu falo um pouco demais. Então, eu sempre brinco que é um risco me convidar para falar, né? Mas, enfim, já que os riscos foram assumidos, a gente vai falar um pouco de risco na palestra de hoje aqui, que eu me recuso também a considerar como palestra ou aula, eu prefiro falar como
sendo algumas provocações que eu trago. Bom, e é isso. A ideia hoje é realmente fomentar a discussão. Eu acho, eu não sei vocês, mas eu estou meio saturado de ter aula. Essa pandemia saturou a gente desse modelo convencional de sentar e absorver conteúdo em vídeo. E a ideia hoje é trazer um conteúdo que seja ágil, que seja rápido, para que a gente tenha realmente espaço para conversar, para debater, para questionar, porque eu acho que essa é a grande riqueza da gente reunir muitas pessoas num grupo, é debater, né? Então, se ficar aqui o monólogo, a gente atingiu apenas parte da intenção. Então, eu já vou começar aqui, vou compartilhar minha tela. Antes, eu queria uma ideia rápida, se vocês puderem colocar no chat. Todo mundo conhece ou tem ideia do que seja aquele jogo Among Us? Vocês podem ir colocando no chat, por favor. Deixa eu ver aqui, que agora mudou um pouco aqui. Eu quero ver vocês. Aqui. Bom, eu perdi o chat já aqui, mas não tem problema, né? A gente é geek só de vez em quando, né? De vez em quando trava aqui, a gente consegue. O Zoom, de vez em quando, pega algumas peças. Já achei, já me achei. Bom, por que eu estou falando? Eu vou falar um pouco rapidamente do Among Us, porque a palestra na verdade, a exposição, eu vou utilizar um pouco do recurso do jogo para conduzir a minha narrativa. E a ideia do jogo é muito simples. Você tem um grupo, geralmente, de 10 pessoas numa nave, que são esses bonequinhos que vocês estão vendo na tela aí. Nessa nave, uma das 10 pessoas é um impostor, e o objetivo do impostor é ou eliminar todo mundo, ou sabotar a nave por um intervalo de tempo tão grande a ponto do jogo acabar. Tá? Esse é o objetivo do impostor, né? E o objetivo dos outros participantes é descobrir quem é o impostor. E aí tem umas reuniões onde as pessoas vão lá e debatem, e discutem, e argumentam por que elas acham que o impostor, por exemplo, é o bonequinho amarelo, o rosa ou o azul. Então, esse é o contexto do jogo Among Us. Eu acho que é um pouco do que eu quero fazer aqui hoje, porque quando eu falei provocação, não é à toa, né? Uma das coisas que mais me diverte quando eu estou estudando é ler o contraditório, né? O contraditório é muito divertido, primeiro porque abre muita cabeça da gente em relação àquilo que a gente está fazendo, tira um pouco aquele viés da gente e aquela tendência da gente só reforçar tudo que a gente já vê e defender. E também porque, às vezes, é divertido, porque alguns críticos fazem de pataquada e é legal a gente ver as pessoas perdendo o sério, perdendo a linha, discutindo uma ou outra temática. Eu vou trazer também um pouco disso aqui hoje. Então, o contraditório é muito rico e eu sempre, na minha vida acadêmica, eu sempre me preocupei muito com isso, em falar assim, tá bom, você está me ensinando isso aqui, mas tem alguém falando mal disso? Tem alguém que é contrário a isso? Eu nunca me arrependi dessa postura, porque, na pior das hipóteses, é divertido enxergar as críticas, porque muitas críticas também fazem uma sátira daquilo que nós somos, né? E é legal quando você se olha no espelho e você percebe que realmente alguns vícios e algumas práticas que a gente faz são, na verdade, uma forçação de barra, né? Eu brinco, eu não sei se foi o Guilherme na época, ou se foi algum outro professor, no início do MBA eu já tinha o site e muitas vezes eu escrevia alguma besteira no blog e o pessoal ficava falando que eu torturava conceito de economia comportamental nos meus textos. E foi uma crítica muito interessante. Hoje eu percebo o quanto eu já torturei conceito. Não me orgulho muito disso, mas foi um caminho importante de aprendizado. Então, hoje, dentro desse contexto, a ergodicidade aí, vai estar um pouco no centro do debate, porque eu me aproximei um pouco mais desses conceitos agora. É uma das vertentes que tem sido muito crítica aos achados que os economistas comportamentais têm encontrado em suas pesquisas, nas metodologias de pesquisa. Não entendia nada disso, fui procurar saber um pouco. Eu acho que é uma matemática de alto nível, mas que não é incompreensível. No entanto, é aquela história, né? No mundo de saberes multidisciplinares, né, e de conhecimento galopante que a gente está,
a grande maioria das vezes a gente não consegue acompanhar no detalhe a técnica. Mas é importante que nós saibamos de onde vem aquilo, pelo menos, porque a gente não pode entrar num debate com um crítico sem saber nem por onde passa a crítica dele, né? E aí, um exemplo meio piegas e tal, mas enfim, que é o que me ocorre agora, é aquela história do Sun Tzu com a arte da guerra, né? Que se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de nenhuma das batalhas que você for travar com ele. No entanto, se você só se conhece, mas não conhece o inimigo, a situação fica um pouco difícil. E se você não se conhece, não conhece o inimigo, aí, meu amigo, é melhor você fugir e não lutar, né? Então, o resumo da obra do Sun Tzu, extremamente complexa, né? Em 2 frases. Mas, enfim, então a ideia é trabalhar um pouco isso, e a questão do impostor aqui também é uma provocação, né? Será que realmente somos impostores? Eu sei que pode parecer forte essa frase, mas acredita em mim, alguns críticos estão pegando, no mínimo, 100 vezes mais pesado do que essa história aí. Então, a ideia é a gente trazer isso. Não vai ser só a ergodicidade, eu vou passar por alguns outros temas, e espero que a gente conduza bem. Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem interromper, fica à vontade. A ideia é que realmente, até para estar atrelado ao tema, a ideia é que a gente seja um pouco caótico aqui nessa discussão, né? Então, vamos lá. Como vamos, então? Né? Eu coloquei aqui um prólogo, porque é uma tragédia, né? A gente discutir crítica e ciência, e tragédia, toda boa tragédia tem um bom prólogo. E o nosso prólogo não deixa a desejar, né? Porque a ciência econômica foi vitimada pela ciência comportamental. Por mais que a gente diga que estamos aqui para somar, que a gente está aqui para melhorar a ciência, a grande verdade é que boa parte do que a gente fez avacalhou o modelo de muita gente grande e tumultuou muito o ambiente. Então, isso é uma tragédia, porque a ciência econômica que faz um esforço monumental para se aproximar ao máximo das ciências naturais, né, acaba recebendo uma baita crítica que desmonta boa parte da matemática que está estruturada, tudo que a gente falou nos últimos 200 anos e todas as teorias que estão para lá. Então, não era para a gente também esperar que não fosse caótico a inserção da economia comportamental nesse contexto, tá? Então, por isso o prólogo. Os costumes, né? E aí a gente já entra um pouco na parte da crítica. A economia também, não só a economia clássica e tradicional, como também a economia comportamental, tem uma grande tendência de replicar equívocos e ignorar crítica, tá? E ir seguindo em frente, porque a gente vai ver isso. Eu acho que um dos maiores expoentes disso nos últimos tempos é o Friedman, né? E eu trouxe uma passagem dele aqui que é interessante, que mostra bem isso. A questão do hábito, Homo economicus está domado, então está na hora da gente criar um novo hábito. Não aguento mais falar de Homo economicus, é o tempo inteiro falando isso, né? Então, assim, gente, todo mundo já assimilou esse soco. Vamos para o próximo, né? Porque ninguém ganha a luta dando um soco só. A gente tem que continuar socando. Então, essa história do hábito do Homo economicus, eu não vou falar aqui hoje, só para também fazer um breve disclaimer aqui, né? E quem é o impostor? E aí é a autocrítica que a gente tem que fazer enquanto ciência, enquanto conhecedor, né? E continuar fazendo nossas tarefas, impedindo o impostor de matar a gente. E aquela história, muito dos grandes estudiosos da área têm se esquivado do debate, né? E isso eu acho que não é tão legal na medida em que todos somos adultos e, como eu disse antes, o contraditório é imprescindível para a ciência, na medida que a gente evolui muito mais com crítica. Desde que seja construtiva, eu acho que esse é o objetivo. E aqui, quando eu falo continua fazendo as tarefas, é uma analogia realmente ao Among Us, porque não se joga o jogo se você ficar só fugindo do impostor, você tem que completar as tarefas. Então, como eu disse, não adianta, enquanto cientista comportamental, estarmos constantemente nos esquivando do debate, né? E isso é muito difícil, porque muita crítica que a ciência comportamental tem recebido são críticas pesadas, de áreas que muitas vezes é difícil a gente transitar
ou navegar, para usar um termo do Kassanstin, de forma tranquila, né? Então, quando você tem grande rigor matemático envolvido, realmente fica um pouco denso demais, às vezes, para a gente aprofundar. E isso é natural, porque não se faz ciência mais cada um no seu quadrado, né? A gente está muito multidisciplinar. O conhecimento cresceu muito. Então, cobrar também que a gente aprofunde modelo matemático é um pouco demais. No caso da ergodicidade, que são modelos estatísticos vindos da física, né? Dinâmica dos gases, é um negócio, para quem fez cálculo 1 e 2 na faculdade, é puxado. Então, mas enfim, dá para entender a ideia também de trazer boa ideia do que se trata e ter uma visão crítica muito interessante com isso, tá? A gente não precisa se esquivar do debate, não. Então, aqui a ideia da gente começar, então, é dando um ROA, né? Que esse é o jogo vem sendo jogado há muito tempo já. Essa história de crítica de ergodicidade, ela não apareceu agora, tá, gente? Isso aí já vem final do século XIX, século XX, já estava ali, devagarzinho, né? E veio crescendo e a gente ignorando isso com o passar do tempo. Né? A gente, quando eu falo ciência comportamental propriamente dita, mas a crítica estava lá. Eu peguei, tem artigo aqui do início do século XX, né, que a gente já tem críticas bem interessantes a respeito de alguns detalhes nas pesquisas comportamentais. Para dar uma motivada aqui, né, eu gosto muito dessa frase que às vezes as pessoas têm medo da mudança, né? Eu tenho medo de que as coisas nunca mudem. A gente também tem que tomar muito cuidado, porque a economia comportamental pôs o pé na porta da economia tradicional, né? E promoveu a mudança. E a gente tem todo um discurso de que a gente está aqui para somar, que a gente está querendo melhorar. Então, agora, enquanto estão chutando a nossa porta, a gente não pode ser incoerente e se fechar dentro da nossa caixinha e ficar na defensiva, né? Porque o risco que a gente corre é de não evoluir a ciência, né? E não é de matar a economia comportamental, né? O risco que a gente corre é de não evoluir a ciência, né? Enfim, então a gente tem que encarar. Mudança é isso aí, né? Mas que é fácil, não é, né? Quem faz o que na nave, eu já dei um spoiler aqui, né? Os economistas, né? Eu falei que aqui eles ainda carregam o peso do status quo na ciência, né? E por isso constantemente são ejetados da nave. Porque você pode não ser o impostor, mas se na votação você não conseguiu se defender bem, você vai ser jogado no espaço de todo jeito. E isso acontece com a economia. Muita teoria correta não entrou no mainstream, não é porque ela não seja adequada, mas foi porque as pessoas não souberam trazer essa teoria para o mundo real, para aplicabilidade ou qualquer outra coisa que fosse, e aquilo ficou circunscrito muitas vezes dentro do meio acadêmico, né? Então, esse é o grupo dos economistas, e os impostores que são numerosos, né? Diferente do jogo, que tem geralmente 1 ou 2 impostores, a gente tem milhares deles. Então, se você entrar no Twitter, em qualquer outra rede social, você vai ver um monte de gente falando mal da economia comportamental, colocando suas críticas, alguns de forma construtiva e buscando realmente contribuir, outros apenas querendo ganhar espaço na mídia e fazer graça, né? Então, é muito bom a gente ter cuidado com isso. Como jogaremos, né? Como que esse nosso jogo de Among Us vai rolar, né? A gente vai avaliar aquilo que os economistas produziam, né? A gente vai avaliar alguns casos aqui, a gente vai revisar algumas premissas, entenderemos aonde mora a crítica, né? E principalmente nessa história de ergodicidade, que estão chamando de ergodicity economics, e é interessante porque parece muito com a história da economia comportamental, ou seja, um nicho, um ramo de conhecimento que começou sendo marginalizado dentro da ciência e começou a criar notoriedade, começou a crescer e, de repente, virou mainstream. E a tendência é que esse tipo de situação, diferente da economia comportamental, acabe acontecendo com muito mais frequência, com muito mais rapidez, pela própria característica do nosso tempo, né? A gente precisa que as coisas funcionem, né? E evoluam, né? Então, reunião de emergência é o que tem lá, né? No Among Us,
Então, se ao longo dessa nossa trajetória de evolução e construção da ciência a gente precisar, a gente pode chamar uma reunião de emergência onde cada um vai sentar civilizadamente numa mesa e discutir os seus pontos, né, e sair dali, de preferência, com proposições de melhoria, e não com propostas de separação, de dicotomização do conhecimento, que com isso ninguém ganha nada com isso, né? Então, se a gente encontrar o impostor, né, no final, o jogo acaba quando a gente encontrar o impostor na sala ou quando nós, como impostores, né, não conseguimos vencer o jogo. Então, esse aí é o nosso Among Us. Algumas regras, duas principalmente. Se o Homo econômicos entrar na sala, ele será ejetado compulsoriamente, sem discussão. Porque, gente, vamos lá, né? Não dá mais para falar de Homo econômico. Já estamos até 300 anos falando de Homo econômico. Eu tenho uma regra. Eu bani essa hashtag na minha rede social. Se eu quero falar Homo econômicos, está excluído do meu feed, não aguento mais. Todo mundo já assimilou, como eu disse no início. Todo mundo já assimilou esse soco, né? Então, não adianta você ficar tentando repetir ele, porque está todo mundo já na defensiva com isso. E não vale apenas, né, durante essa nossa discussão, não vale apenas a gente utilizar os argumentos que confirmem os nossos próprios pontos de vista pré-estabelecidos, né? Porque aí a gente vai estar incorrendo num viés que nós mesmos somos críticos dele muitas vezes. Então a gente tem que, se tem alguém que precisa estimular o debate e saber trazer o debate, somos nós, porque ficar repetindo tudo que a gente sabe, reforçando o que a gente já descobriu, não é uma postura que se espere de um economista comportamental. Vocês vão de crer comigo com isso, não sei se vocês concordem. Inclusive, se vocês não concordarem, que vocês xinguem aí no chat, por favor. Alguém me avisa que eu não estou vendo o chat, não. Mas pode abrir o microfone também. Aqui eu fiz uma analogia com o Zygmunt Bauman, que traz uma reflexão muito interessante, né? Que ele fala de que você tem alguns tipos de modernidade, ele trata de modernidade sólida e líquida. E ele fala que a sólida era caracterizada pela rigidez e solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência e do pensamento, né? Não tem como a gente não olhar para isso aqui e não lembrar da economia clássica, né? Que até hoje está aí enraizado e o pessoal solidamente replicando isso tudo até hoje, insistindo em entrar para o debate, né? Nem adotar as ideias novas, porque eu acho que realmente é um processo mais delicado você aceitar que a sua pesquisa de anos não está tão boa quanto você gostaria, né? Ou precisa ser revista. Não é fácil a gente abrir mão disso, mas é necessário, né? E a modernidade líquida, e aí, de novo, é uma analogia, tá, gente? Que as relações econômicas ficaram sobrepostas às relações sociais e humanas. Lógica do consumo entrou no lugar da lógica da moral. E aí, a analogia que eu faço é que a nossa lógica de explicação, ela está, muitas vezes, se sobrepondo à própria limitação dos achados que a gente tem enquanto ciência social. A gente tem que lembrar, né, e tem muita gente que gosta de sair por aí com o seu glossário de heurísticas e viés debaixo do braço, vendendo economia comportamental como se fosse um truque de mágica. Agora você sabe o que é ancoragem? Se você criar um negócio aqui para ancorar, o cara vai pagar o que você quer no preço do produto. A gente sabe que não é simples assim, e isso vai ser sempre uma limitação da ciência social, e a gente nunca pode esquecer disso, sempre que a gente estiver discutindo a chave de pesquisa. Um exemplo recente, por exemplo, foi a questão da pandemia, onde a gente viu economistas comportamentais e pesquisadores renomados escorregando aí e fazendo até algumas grandes bobagens por estar afoito no processo, né? E por muitas vezes esquecer que, a gente está falando de ciência comportamental, né? A gente tem muita variável no modelo que a gente não enxerga e por isso a gente não consegue inferir nada sobre ela. A gente simplesmente aceita que existe, né? Então, cuidado aqui é importante. E modernidade gasosa aqui, na verdade, foi uma sacanagem, o Bauman nunca falou isso, mas eu achei que era uma analogia interessante na medida que a ergodicidade veio do estudo dos gases, né? Então, mineiro adora um trocadilho, né? Eu não ia perder a piada. Perco o amigo ou não perco a piada. Então, aqui até teve um erro aqui, se faltou um S aí. Consumir é importante,
mas é preciso não abandonar a moral em prol do consumo. Ou seja, a gente não pode querer simplesmente consumir sem prestar atenção na crítica, né? A gente não pode abandonar a nossa moral de ciência, né? E a busca pela verdade simplesmente porque a gente acha que essa crítica aqui é um pouco marginal ou que ela não faz diferença dentro do trabalho que a gente estiver pesquisando. Está um pouco abstrato, mas vai ficar mais concreto daqui a pouquinho, tá, gente? E essas animações, vocês me desculpem, mas a minha filha de 5 anos me ajudou a fazer a apresentação, então isso aí o crédito é dela. Então aqui que eu vou falar aqui na parte prática, né? Médias em todo lugar, a gente tem que lembrar que a gente está sempre trabalhando com média, e as médias podem ser aliadas ou inimigas, e isso é uma das maiores críticas que a gente tem recebido, sobre como a gente tem usado médias muitas vezes de forma indiscriminada e imprudente dentro dos trabalhos que a gente pesquisa e apresenta. A questão da replicabilidade, que é uma das críticas mais frequentes aí, né? Que sempre comentam que, primeiro, tem pouca replicabilidade, segundo, as poucas que tem, algumas delas, uma parte considerável, não apresentam os mesmos resultados. E aí o Rory Sutherland, que eu vou trazer daqui a pouquinho, teve um posicionamento, acho que muito maduro e muito interessante a esse respeito, que eu quero compartilhar com vocês. Foi uma dessas lives de pandemia aí que me deu até uma aflição, porque o Rory Sutherland ficava fumando aquele vape, e eu ficava nervoso, porque ele toda hora naquele vape, gente. Eu não sei se já assistiram alguma palestra dele, eu adoro ele, mas aquele vape dele me deixa tenso, tem hora, porque é muito frequente. Eu não sei se ele fica nervoso, o que é. A ergodicidade, que é um pouco mais sobre as médias, né? E os seus usos, né? E vamos ver se essa ergodicidade é mocinha ou vilã. Eu comentei no início que alguns pesquisadores que estão trazendo essa ideia de ergodicidade, no primeiro momento, eu achei que eles estavam querendo nocautear a gente, ejetar a gente da nave, mas consegui me aproximar um pouco mais do que eles estão falando. Fiz um congresso virtual agora recente, e entendi que também tem boas críticas vindas de lá, não só a detonação que a gente tem costumado ver no Twitter. Risco e incerteza, né? Que tem um jogo semântico aí, que também, enfim, né? É importante ser esclarecido para a gente também não ser pego de surpresa com um trocadilho científico em debate, tá? Mas Friedman, eu falei que eu ia falar dele. O modelo importa em significado ou importa apenas na capacidade preditiva, né? O Friedman é aquele cara, tipo, topa tudo por dinheiro. Ele não tem melhor definição para ele, na medida que ele é um grande teórico de economia monetária, né? Principalmente da teoria quantitativa da moeda. Então, tem uns casos interessantes. Eu sempre gosto de citar o Friedman, porque eu acho que ele foi um dos caras mais enviesados que eu vejo no pensamento econômico e que, pasmem, ainda hoje, ainda é guru de muita gente por aí. E os institucionalistas, que é uma discussão interessante, que também gostam de tratar esse conceito de instituição como não tem uma palavra melhor para substituir, como uma instituição que também interfere no comportamento e no ambiente econômico. Então, não são só pessoas, não são só empresas, mas tem também instituições. O que são essas instituições, né? E aí a gente tem um leque grande aí para avaliar em termos do que seriam essas formações e essas instituições dentro do pensamento econômico. Então, antes que eu me esqueça, vamos ejetar o Homo Economicus, né? Então, esteja devidamente ejetado o Homo Economicus da nossa conversa. Vamos seguindo, vamos evoluir aqui, falar um pouco de média, né? Como eu disse, vejo médias em todo lugar. Sozinhas, essas médias são mais um risco, né? Mais que um risco, na verdade, são, na verdade, imprecisões. A gente sabe muito bem que não dá para olhar a média sozinha, todo mundo está careca de saber, mas é tentador, né? Por mais que nós saibamos que médias são complicadas, que muitas vezes a gente tem que olhar muito mais além da média do que a própria média, às vezes a gente escorrega isso num estudo ou outro. E o que é interessante é que nem sempre vai ser suficiente a gente olhar o desvio padrão. A gente também tem que evoluir para analisar também variância,
para analisar até o próprio comportamento do dado, para ver se realmente a gente pode aplicar determinado modelo nesse dado ou não, né? Porque é um Deus nos acuda, né? Você tem lá uma base de dados, você tem lá um monte de média, o desvio padrão, e aí você olha para aquilo e fala, e agora? É teste T, é teste F, é regressão, é equação diferencial, o que eu vou colocar aqui? É integral, é limite, é derivada? Né? O que vai entrar aqui na análise? E eu acho que essa é uma das grandes contribuições da ergodicidade, tá? Porque pelo menos as pessoas que estão interessadas em fazer uma boa crítica, elas estão mostrando como que a gente deve utilizar essas médias, em que situações elas não se aplicam, em que situações a gente deve fugir. Então, a gente depende muito das médias, né? Mas nem sempre a gente está, faltou um nem ali, mas nem sempre a gente está devidamente atento como a gente deveria aos resultados que essa média está trazendo. E aqui eu falei de novo desses tipos de análise, né? Questão de experimentos, séries temporais. A gente tem que prestar mais atenção no dado. E isso é importante porque nunca antes na história nunca antes na história a gente foi tão dependente do trabalho multidisciplinar. Porque vamos lá, né? Imagina, para você ser um cientista comportamental, você vai ter que entender da teoria econômica, do desenho de experimento, de comportamento da psicologia, saber a matemática, a estatística e talvez, quem sabe, um pouquinho de data science e big data. Então, vamos lá, né? Aí não tem como não citar o Harari, né? Dizendo que a gente não vai conseguir aprender todas as competências que a gente vai precisar para executar os trabalhos ao longo da vida, né? A evolução do conhecimento é muito mais rápida do que a nossa capacidade, primeiro, de fazer os turnaround, ou seja, de dar uma reviravolta e aprender o que a gente não sabe, né? E o Harari discute muito isso em relação à empregabilidade. É um conceito interessante que vale um outro meetup, que ele comenta no livro dele que, olha, eu já me convidando, né? É brincadeira, né? Mas, enfim, fica a dica aí. Ele fala que no futuro, na verdade, a gente não precisa se preocupar com desemprego, né? Porque a tendência é que tenha cada vez menos pessoas desempregadas. A tendência é que no futuro a gente tenha pessoas inúteis. E olha como que isso é forte, né? Porque a pessoa desempregada pressupõe que ela tem alguma função econômica dentro da sociedade e que ela pode se recolocar em algum momento. A pessoa inútil, não. Ela simplesmente não consegue ter nenhuma habilidade que seja importante para o mercado. Ou seja, ela não consegue se recolocar. E aí ela vira uma pessoa inútil, economicamente dizendo. Esse é um termo muito forte. A primeira vez que eu li isso, acho que foi, não sei se foi Lições para o Século XXI do Harari, eu larguei o livro, só consegui voltar a ler depois de uns 20 dias. Porque isso não saía da minha cabeça, porque eu estava lendo isso no momento em que, dentro da minha atividade profissional, eu estava sendo muito exigido na parte, por exemplo, de programação, de data science, por aí vai. E, cara, é um conhecimento que não é simples, né? Não é aprender a somar no Excel, sabe? Não é aprender a fazer operação no Excel, é muito mais complexo do que isso. A gente, por exemplo, linguagem de programação chama linguagem porque para você aprender, você tem que ser alfabetizado nela. Caso contrário, você não consegue nem ser um usuário instrumental daquilo. Tá? Não tem jeito. Você olha para um texto e não consegue ler. Não sabe o que está acontecendo ali dentro. Né? Então, foi muito perturbador essa história do Harari. Isso não me acompanha. Toda vez que eu falo nisso, me dá um bode. Geralmente, ou eu vou dormir ou eu vou jogar videogame para ver se eu esqueço. Mas geralmente, quando me vem essa ideia na cabeça, eu fico há uns 15 dias. E aí eu olho para meus pais, olho para minha filha, vai dando uma aflição, né? Mas, enfim, o jogo está dado, né? O jogo está aí. A gente está na nave, não adianta ficar reclamando que pode morrer para o impostor. A gente tem que continuar fazendo tarefa, né? Temos que seguir. Finalmente vamos falar do Friedman, né? O Friedman é meio o cara dos fins justificam os meios, né? Esqueçam as hipóteses, o importante é a capacidade preditiva do modelo. Mas isso é muito lindo, né? Imagina, você não precisar preocupar se o modelo tem lógica ou não, apenas se ele acerta o número. Aí, vamos lá, né? É reduzir demais o conhecimento científico, né? O Friedman teve boas contribuições, excelentes contribuições, inegáveis contribuições para a ciência econômica, mas aqui eu acho que ele
ou ele deu uma escorregada no excesso de confiança, ou realmente ele ficou meio esquizofrênico com o conhecimento todo que ele produziu, com a relevância que ele teve na ciência, e começou a dar essas pataquadas aí, achando que agora eu estou dominando aqui, me deixa quieto que eu vou seguir com isso aqui, está tudo muito certo, né? Então tem uma parte, essas 3 frases resumem muito bem o que o Friedman fez com a metodologia da economia positiva, né? E ele fala que o importante na teorização econômica não eram as hipóteses que sustentavam o modelo, mas a sua capacidade de predição dos fenômenos da realidade. Rapaz, a gente tem que ter um cuidado danado para não entrar nesse nível de soberba, né? Porque, vamos lá, né? Até a questão de propósito, que está muito em voga, quando fala de propósito, ninguém nem sabe o que significa, mas todo mundo gosta de falar de propósito. Foge um pouco ao propósito, né? Você só acertar o número. Tá certo que, de maneira instrumental, é importantíssimo você acertar o número, né? Mas, como ciência, você tem que ter uma base que lhe permita argumentar que o seu acerto não foi mero chute ao acaso, né? E aí é aqui que o Friedman escorrega bastante na posição dele, né? Então, para o Friedman, a teoria precisava ser simples em sua formatação e frutífera em predizer os fenômenos e em permitir o surgimento de novas pesquisas. Notem que essa história de predição está muito presente na ciência econômica. E é engraçado porque é onde a gente mais apanha na crítica, que é quando a gente fica tentando adivinhar o futuro. E a gente só quer fazer isso, né? Todo economista só quer fazer isso, ele quer adivinhar quanto vai estar o dólar, se a ação vai subir, quanto vai, se vai descer, quanto vai, enfim. E isso aqui é onde a gente fica numa posição muito desconfortável, porque quando a gente está tentando adivinhar o futuro, a gente não é nem ciência social, nem ciência exata. A gente na verdade, aqui eu acho que nesse momento somos os impostores, né? A gente está tentando, opa, então é isso, então vai subir amanhã, Bovespa. Cara, não dá. A gente vê na internet, muita gente ser economista é difícil no mundo, porque todo mundo te acessa com a mesma pergunta. Fala assim, e aí, você acha que o dólar vai subir ou descer? Eu falo, 50-50. E aí a ação, a bolsa, dá para investir? É um bom momento ou não é? Cara, mercado financeiro é o mais aleatório que você pode imaginar na vida. A não ser quando entra uma meia dúzia de maluco do Reddit da comunidade e resolve avacalhar o Wall Street aí com ações da... A gente pode até discutir isso no outro meetup. Mais um ponto aí, Guilherme. Nota aí, Guilherme. Brincadeira. Então, a simplicidade, inclusive, era o que viabilizava o realismo das hipóteses de um modelo. Gente, não tem como, Friedman, né? É complicada a situação com o Milton Friedman. A simplicidade que viabilizava o irrealismo das hipóteses, né, de um modelo, permitindo que elas, ao invés de descrever a realidade, atinassem-se aos elementos cruciais da boa predição do mundo, né? Aqui, realmente, o Friedman, acho que foi a pá de cal dele quando ele entrou nessa vibe aqui. E é interessante porque a teoria quantitativa da moeda, que é o que se estuda muito em monetária hoje, está sofrendo duras críticas, e a gente pode fazer um paralelo com a economia comportamental, né? Já tem milhares de pessoas que já provaram e reprovaram cientificamente que não tem nada a ver a questão de quantidade de moeda na flutuação do nível de preço, seja para o controle de inflação e para as questões de liquidez do mercado, e tem muita gente que ainda insiste nisso, né? Então tem um artigo famoso do André Lara Rezende, que deu um burburinho danado no Valor Econômico aí, uns 2 anos atrás. O coitado do Lara Rezende foi fazer uma boa crítica, está apanhando até hoje, já tem uns 2 anos que o pessoal está batendo nele em teoria monetária. No entanto, quando você abre o livro dele sobre ortodoxia monetária, que é uma excelente leitura, recomendo demais, tem uma parte que ele fala sobre expectativa, que se ele fosse economista comportamental, dava outro livro, assim, impagável. Pode me cobrar que eu compartilho a citação com vocês depois da palestra. Então é isso. Então, isso não era para estar aqui, não. Desculpa, mas já que está aqui... enfim, Paulo Guedes, né, gente? Paulo Guedes, o grande guru do Paulo Guedes, é o Milton Friedman. Olha que maravilha! Chicago Boys fazendo o que eles sabem fazer de melhor, né? Não importa o caminho, importa o resultado.
O Guilherme, nas suas aulas de processo decisório, ia adorar estudar o Friedman, porque ele julga a qualidade da decisão pelo resultado 100%. Não interessa o que você fez antes, né? Então, mais uma crítica para o senhor Friedman aí. Então, antes de mais nada, vamos injetar o Paulo Guedes da conversa, que realmente, com isso aí, não dá. Já deu, né, Paulo Guedes? Não dá para jogar aqui não, Paulo Guedes. Me perdoe aí se eu estou utilizando esse espaço para fazer uma sátira política, mas também, às vezes, é mais do que necessário. É quase impossível não fazer. Né? Só para a gente ter a isonomia, Matosinhos, eu sei que o Milton Friedman e o Paulo Guedes às vezes assistem os nossos meetups, então eles estão convidados para virem aqui fazer a réplica, tá bom? Opa, o espaço é democrático. Muito bem. E se quiser me convidar para fazer a tréplica junto, eu já topei, hein? Mas enfim, é o terceiro autoconvite que eu faço aqui, né? Tá com vergonha, contando, hein? Contando. Replicabilidade. E aqui não tem como não citar o Rory Sutherland, que para mim foi uma das palestras que mais iluminadas que eu assisti essa pandemia, que ele fala que a ciência comportamental é a ciência da exceção e não das leis universais, das regras universais. Eu achei isso muito bonito. Primeiro que tem uma certa poesia na frase, né? Segundo que é um bom escape em debate, né? Porque isso aqui, com essa frase, você se livra de qualquer crítica de ciência social. Não tem jeito. Então, você ficou sem saída, lembra do Roger Sutherland, joga isso no bolo e sai. Joga a frase e pede para ir embora e deixa os caras se matando na crítica lá, né? Mas eu achei muito relevante isso que ele falou sobre a ciência. Ele faz uma análise da biologia e fala que realmente é a ciência da exceção e não da regra. E a gente sabe disso, né? E quando a gente fica escutando críticas sobre replicabilidade, a gente sabe da importância que o contexto tem para comportamento, que o repertório individual, para citar também a Carol Francischini, que saudade das aulas dela, hein? O repertório individual de cada pessoa também conta muito, ou seja, a experiência passada, formação cultural. Então, seria muita pretensão da nossa parte, enquanto cientista, dar conta de tudo isso num simples modelo matemático, né? Beira a arrogância a gente querer fazer isso também, né? Então, replicabilidade é uma coisa que eu venho falando muito já, que a verdadeira hard science é a ciência social, né, gente? Matemática não é hard science, física é hard science. Vai, para. A capacidade de abstração de comportamento é muito mais diversa do que qualquer outra coisa. Não dá para você comparar isso com 2 e 2 são 4, fazer uma integral e um limite ou derivada de uma equação, né? É muito mais complexo do que isso. Então é importante, a gente deve buscar a replicabilidade, mas a gente não deve ficar esquizofrênico com isso, porque a gente sabe e é esperado que os resultados das replicabilidades não se repitam exatamente como eles são. E isso é uma outra fonte de pesquisa, né? Essas diferenças de replicabilidade, na minha concepção, é uma outra fonte importante de pesquisa. E aí mais uma frase do Rory, que também é genial, que a ambiguidade para um cientista é um problema, né? Porque a moeda da ciência é a reputação. E quando você tem ambiguidade, geralmente você tem um problema de reputação porque exatamente você não consegue dar boas previsões futuras, né? Você tem uma taxa de erro muito grande. Então isso é desconfortável enquanto ciência, não é o que se espera, porque na cabeça de todo mundo, a ciência que está lá não é a ciência social, é a ciência natural, que explica as leis universais do universo. Então, a velocidade a força da gravidade vai ser sempre 9,8 metros por segundo, não interessa, vai ser isso, não tem discussão. Ponto. Né? Ponto pacífico. Agora, nem sempre a pessoa vai apresentar ancoragem, nem sempre o nudge vai funcionar corretamente, nem sempre, né? Enfim, a gente... E aquela história, né? Na ciência social não tem nem 0%, nem 100%, né? Então, vamos lá. Aproveitando essa história da racionalidade, né? A ciência social que dá 30% a 40% é melhor do que nenhuma ciência que entregue 0% da gente em qualquer situação. Então, também vale essa vírgula aí. Né? Então, quem que é o inimigo real? Segundo o Roger Sutherland, o inimigo real aqui nesse cenário são os dogmas. E aí é verdade. Né? Dogma é uma postura meio irracional, né? Aquela história que você tem que ter fé. Né? Que é isso. Você não tem que raciocinar sobre isso. Você tem que ser um seguidor fiel.
e isso não deixa de ser um problema. E aí, finalmente, o nosso ápice aqui da reunião, já estou terminando, tá, gente? Eu sei que eu falo demais, mas isso aí está computado nos riscos do início que eu comentei, né? A Flávia me chamava para dar uma palestra de 15 minutos, demorava 45. Enfim, enfim, mais sobre a nossa capacidade de predição, né, em ciências sociais, né? Mas enfim, e aqui a grande questão é que o passado é bom preditor de futuro em toda situação, e isso realmente é algo que é muito intrigante e é um argumento que nos deixa muito frágil enquanto pesquisador, muito rápido, porque no mundo de constante mudança que a gente está hoje, assumir que o passado é bom preditor do futuro é, no mínimo, uma simplificação, tal como o Friedman fez com os modelos dele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o tempo na nossa análise conta muito. E quando a gente está falando de replicabilidade, vai replicar um experimento de 1930 hoje, opa, se não mudou nada, meu amigo, tem uma coisa errada? É esperado que mude. O contexto mudou tudo. Tudo é contexto dependente quando a gente está falando de comportamento, né? Já dizia o Gabriel. Então, e como a gente não consegue controlar 100% do ambiente, e como também soluções de laboratório, né? E aí, hashtag obrigado aos behavioristas, como a história de laboratório também não é suficiente, porque você fica lá estudando o comportamento de uma pessoa com todas as limitações que essa análise tem e os vícios de coleta, né? Porque é a impressão da pessoa sobre a mudança de comportamento que foi identificada quando você está usando uma pessoa. Então, dentro da lógica do behaviorista, você pode analisar um sujeito só, não tem problema, desde que você analise ele muito tempo. E aí, essa descoberta pode ser inferida para o comportamento de todo mundo. Opa, mas peraí, né? Você tem uma série de problemas aí nesse modelo experimental. O primeiro e maior deles é que quem define que está mudando de comportamento é o pesquisador. E a gente sabe que todo pesquisador tem um baita fetiche em fazer uma intervenção que mude, né? Ninguém monta o experimento e fala assim, beleza, não deu nada, que bom, fiquei super feliz. A minha intervenção não... Eu aceitei a hipótese nula. Que delícia. Vou até para a rede social fazer uma história. Olha, gente, meu projeto aceitou a hipótese nula. Ninguém quer fazer isso. Por mais que o pesquisador amadureça a ponto de entender a importância de um resultado onde você aceita a hipótese nula, ou seja, que a sua intervenção não teve nenhuma implicação para mudança de comportamento, a gente não quer isso, né? E aí tem outro viés em termos de replicabilidade, que todo cientista comportamental parece também ter um fetiche por descobrir um trick, né? Um golpezinho ali, um negócio, golpezinho não ficou bem empregado, uma artimanhazinha para mudança de comportamento que seja original, né? Então a gente também não se contenta com o que já tem aí e reforça o que já tem. A gente muitas vezes fica sempre querendo buscar novidade. Mas enfim, em termos de ergodicidade, eu vou voltar aqui um pouquinho. E aí eu queria fazer um disclaimer aqui. Em termos das minhas limitações a respeito do tema. Tem pouquíssimo tempo que eu comecei a olhar isso aqui. Então, eu vou fazer uma vírgula. Se eu cometer alguma canelada e tiver alguém aqui que possa intervir e ajudar aqui com as minhas caneladas, eu vou ficar super grato, tá? Que, na verdade, é um tema recente. Como eu disse, é uma matemática um pouco menos... menos... Como é que eu vou dizer isso? Menos suave do que o que a gente tem acostumado a ver em estatística. Então, só que antes disso, eu vou falar um pouco desse cara aí, Davidson, lá de 1991, o trabalho dele, onde ele diz que existem 3 ambientes mutuamente exclusivos onde podem ocorrer decisões econômicas. E ele separa esses 3 ambientes em 3 diferentes probabilidades. E aí, nota que aqui a gente entrou num mundo um pouco mais complexo, né? Porque a gente não está mais analisando frequência, né? Ou seja, que é quantas vezes um evento ocorre. A gente está avaliando também a probabilidade que esse evento tem de ocorrer. Então, isso já dá uma... você já coloca uma linha a mais no modelo. Então, ele fala sobre o ambiente de probabilidades objetivas, que acredita-se que o passado é estatisticamente confiável, não apresenta nenhum viés e serve como guia para o futuro. Ou seja, algo bem difícil da gente encontrar no mundo real. Um ambiente de probabilidades subjetivas,
a probabilidade subjetiva de cada agente individual sobre as perspectivas futuras governa resultados futuros no momento da escolha. Aqui é uma questão de expectativa que ele está falando, né? E é nesse ponto que tem um bom link com o que eu falei da crítica do André Lara Rezende, que está muito alinhado com a teoria monetária da moeda, mas não só, né? Nesse ponto de expectativa. E o ambiente verdadeiramente incerto, que independentemente da ocorrência das frequências relativas objetivas poderem ser confirmadas no passado, ou que as probabilidades subjetivas existam hoje, o agente acredita que durante o tempo entre o momento de escolha e o resultado, mudanças não previstas podem ocorrer. Há uma verdadeira ignorância do futuro, né? Então, eu achei muito, muito bacana essa colocação aqui, porque já dá um bom ponto de partida para quando a gente for criar algum modelo, né? Entender que tipo de probabilidade a gente vai estar observando ali, qual a relação dessa probabilidade com o tempo experimental que a gente vai estar utilizando, né? Então, aqui, sobre a ergodicidade, uma definição simplificada, porque é até onde meu conhecimento alcança também. Se precisar descer um pouco mais que isso aqui, a gente vai ter que convidar outra pessoa, tá? Então, considerando aqui um processo estocástico, e a gente vai entrar com alguns termos técnicos, mas não se preocupe, o processo estocástico é o que vocês estão vendo aí, tá? São algumas retas que representam resultados que foram coletados em alguns momentos diferentes de tempo. Tá? Então, a gente tem aqui algumas trajetórias desses dados. E não se preocupe em saber qual é esse dado. Pensa em qualquer dado de comportamento. Então, a gente tem esse aqui. A gente tem a variável aqui. Deixa eu ver onde está meu mouse. Vocês estão vendo meu mouse aí? É porque aqui são várias telas, eu fico perdido. Então, a gente tem aqui a variável x, né, que em função do tempo. Então, aqui a gente vê o comportamento ao longo do tempo. Nessa situação experimental aqui e nas outras também, né? Em várias instâncias, né? O pessoal da matemática chama isso de sistemas. São vários sistemas onde foram observados resultados ao longo do tempo. E aí a gente tem dois tipos de média, quando a gente está vendo isso. Esse bonequinho subindo aqui tá ridículo, né, gente? Meu Deus. Eu nunca faço slide com animação. Quem está aqui tá de prova. A gente vai tentar inventar, dar nisso. Mas, enfim. Eu estou achando ridículo, imagino vocês que estão assistindo. Então, média... a gente tem dois tipos de média. A ergodicidade se preocupa com duas características de média. Uma média num tempo finito, onde a gente fixa o N, ou seja, a gente fixa o número de observações, né? E deixa o tempo correr. E aí a gente tem aqui, num tempo finito, é mais fácil calcular a média, que é essa média que a gente calcula no dia a dia, né? Você soma tudo, divide por N, tá beleza, a média saiu ali sem nenhum esforço. Mas pode ser que a gente não saiba onde esse tempo termine, e a gente faz uma aproximação dessa média, e aí para isso a gente usa limite. E aqui a gente tem de novo a mesma coisa, é a média ao longo do tempo, só que aqui a gente depende do N, né? A gente pode não saber o N, a gente pode só saber o N quando a gente medir. Então, esse é um tipo de média. Então, guardem isso, a gente tem uma média que ela acontece ao longo do tempo. Tá? A gente também tem um outro tipo de média, que eles chamam de média de conjunto, que é quando você fixa o tempo. Ou seja, isso aqui é muito próximo dos desenhos experimentais que a gente tem em economia. Num determinado intervalo de tempo, eu resolvo coletar informações de comportamento, tipo, nessa semana, ou então, sei lá, em 2 meses, eu fixei um tempo, fiz a coleta, registrei a observação sobre o comportamento, e isso acontece entre sistemas, ou seja, que eu posso avaliar diferentes sistemas dessa média fixando o tempo, diferentes sujeitos de experimento, por exemplo. Tá? E avaliar esse comportamento dentro de um mesmo desenho experimental e avaliar esse comportamento fixando o tempo. Tá? Então, a mesma coisa acontece quando você não sabe o número de sistemas, estatisticamente a gente consegue matematicamente estimar isso para todos os tempos e a gente tem uma equação de novo que a gente fixou o tempo, mas a gente não fixou o número de observações, tá? O número de sistemas observáveis. E o que é ergodicidade? A ergodicidade é quando as duas médias, né, são iguais. Quando a gente fixa o tempo e quando a gente fixa o N. Tá? Então, quando a gente tem essas duas condições satisfeitas, a gente tem ergodicidade.
Só que aqui não é simplesmente a média, né? As médias são iguais, as variâncias são iguais. Então, a gente tem um comportamento do dado que é muito similar um ao outro, mesmo quando a gente está aqui tratando dois intervalos temporais distintos, né? Porque na média de conjunto a gente está fixando o tempo. Na média temporal, não. O tempo está flutuando. Quando essas duas condições são satisfeitas, aí a gente tem o que a gente chama de ergodicidade. E aqui vale um disclaimer, eu vou ter um exemplo prático daqui a pouco, porque nessa questão de tempo, muitas vezes você tem que fazer uma certa ginástica matemática para encontrar essa semelhança. Porque, vamos lá, né? Duas médias, uma coletada entre sistemas com tempo fixo e a outra ao longo do tempo, dificilmente vão convergir, salvo se for algo do tipo, sei lá, uma distribuição, um comportamento binário, talvez, né? E excludente. Talvez isso consiga replicar isso. Fora isso, aqui a gente entra com uma série de ferramental matemático que vem da estatística da física, inclusive onde você tem equações diferenciais, onde você tem a questão da... não é linearidade, não. Tem um outro termo. Eu vou lembrar daqui a pouco, eu falo. Ou seja, que eles falam que os dados são comportados. Ou seja, os dados também, você tem que colocar que esses dados variem dentro de uma banda para garantir que também que essas médias sejam mais próximas. E não é que elas precisam ser iguais também, mas é igual aquela história do erro, né? Quando a gente está falando de estatística. Ela não precisa ser igual, mas ela não pode ser completamente diferente uma da outra. E aí você também, dentro desse estudo, você tem alguns modelos que você pode mapear essas diferenças de média e aí sim satisfazer ou não a condição de ergodicidade. Tá? E a grande questão aqui de você entender ergodicidade é que em sistemas não ergóticos a gente não pode usar o valor esperado. E aí, meu amigo, o negócio fica feio, porque você tem um modelo onde você não pode calcular a média. Ou seja, aí lascou, tudo que a gente tem é a média. Se a gente perde ela, a gente perde o modelo praticamente. Só que, e aí não é o objeto aqui, até porque com certeza tem alguém muito mais capacitado do que eu para falar sobre isso, mas você tem modelos para tratar séries de dados não ergóticas. Mas não é o valor esperado. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente precisa fazer aquele nosso stop, né? Opa, a gente precisa entender ergodicidade, precisa conseguir ter o mínimo de validação de ergodicidade nos nossos modelos, porque se a gente não tiver, ou se a gente não souber enxergar o fundo da piscina, a gente pode estar calculando o valor esperado para sistemas que são não ergódicos. E aí, meu amigo, a gente perde de goleada para os matemáticos, porque isso pelo que até onde eu vi, é uma coisa meio grosseira. Não matematicamente falando, tá? Mas é interessante que alguns pensadores ergóticos, e eles criaram ergodicity economics, né? Igual a gente criou economia comportamental, a função desses caras, pelo menos dos razoáveis, né? Dos que estão querendo que a ciência avance, eles estão trazendo modelos onde a gente pode aplicar ou pode ter alguma coisa semelhante ao valor esperado dentro de situações não ergóticas. Ou em sistemas mais ou menos ergóticos, a gente já tem essa classificação. Então, existe, não é o fim da ciência, né? Existe a possibilidade da gente trabalhar ainda com boas estimativas dentro do que a gente já faz. No entanto, a gente vai precisar inserir uma etapa dentro do processo que é avaliar essa questão da ergodicidade. Talvez aqui a gente precise ter o auxílio, precisa ter alguém junto com a gente nesses momentos experimentais. O conceito de ergodicidade, em teoria, é bem simples, né? Você tem a média temporal, a média de conjunto, sendo semelhante, ok, é ergódico, aí, meu amigo, pode usar o valor esperado como você quiser, né? Aquela história de séries temporais, modelos a rima, a nova, aí virou festa, né? Aí a gente deita e rola. Mas quando isso não acontece, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, eu já falei bastante aqui, média de tempo, média de conjunto, tá? E aqui é interessante que a média de interesse dependerá das hipóteses de pesquisa, né? Ou seja, se você vai ter, na sua hipótese, você vai ter uma média tempo ou uma média conjunto, né? Se você está fazendo um experimento de laboratório, possivelmente você vai ter uma média de conjunto, ou seja,
você trouxe os sujeitos experimentais para um laboratório num momento específico de tempo, expôs ele ao experimento e coletou o dado. Ou seja, o tempo é fixo. Foi um intervalo ali de tempo onde o experimento aconteceu apenas. Né? Ou então, você pode trabalhar, e aí o pessoal da macro, de séries temporais, deita e rola, porque você pode pegar grandes bases de dados e ir avaliando isso, né? E também ter os seus modelos de comportamento com base nesses dados. E aqui eu acho que é um grande campo para a galera do machine learning, porque essa análise pode melhorar muito e reduzir muito a imprecisão com a velocidade dos modelos de machine learning, porque a gente pode começar a avaliar experimento em tempo real. Na medida que eu tenho banco de dados que estão sendo atualizados a cada segundo e que refletem informações sobre comportamento, eu posso ter esses modelos rodando em tempo real. Não necessariamente para fazer predição, mas para entender uma das coisas que todo mundo quer entender e que ninguém sabe até hoje, que na verdade é o que realmente está motivando aquele comportamento. A gente não sabe isso, né? Se a gente soubesse essa pergunta quando a gente abre o experimento, caraca, a gente já tinha dominado o mundo, né? E a grande dificuldade nossa é definir o que realmente motiva o comportamento. A gente tem impressões e na grande maioria das vezes a gente tem pequenas suspeitas do que está, ou então pequenas partes do que pode estar motivando o comportamento, mas a gente não tem essa resposta ainda e eu acho difícil que a gente tenha. Então aqui falando um pouco de um processo ergótico, imagina que você tem um joguinho de bolinha, é um exemplo meio bobo da matemática, mas foi o que eu achei mais adequado aqui, tendo em vista que é um tema novo, acho que para a grande maioria das pessoas, inclusive para mim, né? Então você tem um joguinho aqui que basicamente você tem uma bolinha vermelha e uma verde, e o joguinho é você tentar colocar a mão ali, toda vez que você tirar uma bolinha verde, você volta com a bolinha verde para o saquinho e coloca uma outra bolinha verde. Né? E aí você tira de novo e vê se você tirou a verde. Ah, beleza, tirei outra verde, eu jogo mais uma verde, mais essa verde que eu peguei. Ou seja, ele é um processo que na matemática o pessoal chama de self-reinforcing process, porque ele vai se auto-reforçando. Cada vez que você acerta, você aumenta a probabilidade de acerto, porque você coloca mais bola verde dentro do saco. Vocês conseguiram pegar essa ideia? Então, toda vez que eu tirar uma bola verde, eu volto com essa bola verde para o saco e coloco uma bola verde a mais. Então, como o objetivo é sempre tirar a bola verde, cada vez que eu tiro uma bola verde, aumenta a chance de eu tirar uma outra bola verde. Então, esse é o self-reinforcing process. Aqui, de novo, fazendo um disclaimer, essa imagem aqui eu roubei da palestra do Oli Peter, se não me engano. Tá? Eu mandei e-mail para ele avisando, tá? Estou dando a fonte aqui, ele não me respondeu, mas tá tudo certo. Né? Vocês também não vão contar para ele, acredito que não. Então, aqui acho que deu uma desconfigurada nessa letra, mas vai dar para ler. O que eu quero saber aqui, após um certo período, qual a fração de bola verde em relação à bola total do cesto? Ou seja, né, eu quero entender aqui quantas bolas verdes eu tenho no total em relação às vermelhas, dado o caminho que eu tive no experimento. Ou seja, dado todos esses eventos que foram de erros e acertos, aonde ele foi reforçado ou não em termos de probabilidade. E aqui que é o mais legal. Se você pega isso no tempo, esse jogo, né, utilizado, ele vai te dar essa função aqui, né, que ao longo do tempo ela se estabiliza. E aqui é a grande pegadinha da análise. Porque quando ela se estabiliza, você acha que ela tem esse comportamento domado. E você acredita que, tirado esse ruído inicial aqui, que esse dado pode ser ergótico, pode ser utilizado o valor esperado, que você pode ter boas estimativas sobre ele. Isso vai acontecendo ao longo de todos os jogos. Vocês vão ver que o comportamento é mais ou menos o mesmo. Ele começa com ruído e depois estabiliza. Isso aqui é uma baita pegadinha para a gente que está analisando resultado de experimento, porque vai levar a gente... a trajetória converte, esse é o tema, a trajetória converte para uma variável aleatória. Tá? Parece aqui, ó, se você pegar esse dado do gráfico aqui, ó, parece que a gente tem um comportamento de variável aleatória, comportadinho ali ao longo do tempo, sem muitos picos e vales aqui no dado. Beleza. O motivo, né, é que o processo se autoalimenta ou reforça, e aí o que a gente vai ver? Quando você começa a ver
os resultados desse game, quando você teve 50 rodadas, você vê uma coisa aqui meio confusa, mas você tira uma média e você vê que você tem uma tendência positiva aqui, né? Bem forte de média, apesar do dado estar embaralhado. E essa é a grande vantagem da média, que ela permite que a gente olhe para um dado embaralhado e entenda o que está acontecendo ali, tirando a média. Essa é a função, né? E está aqui. Só que quando você vai aumentando o número de jogos, a gente já começa a ver aqui que a média está persistentemente elevada. No entanto, a gente já analisa as curvas aqui, as curvas aqui, você vê que já tem uma grande parte de resultados negativos aqui, que a gente pode entender como perda, tá? As pessoas estão perdendo no jogo, né? Nota que a gente tem aqui, nesse ponto, muito mais perda do que ganho, no entanto, a média continua firme e forte, tá? Com 200 rodadas, a coisa fica um pouco mais séria, né? Com 500 rodadas, a gente já vê que está começando a ficar incoerente. Porque os sistemas estão ficando dando resultados cada vez piores, mas a média está firme e forte lá em cima, né? Quando a gente chega em 1000 observações, aí chega no paradoxo da ergodicidade. Como que a média está elevada e está todo mundo perdendo. Então, olha como isso é uma baita pegadinha, né? Porque se você olhar para a média, você está feliz. Opa, vamos lá. Imagina que seja um jogo. Você aposta ou não? Se você olha para a média, sim. Coletivamente, esse jogo ele dá resultados positivos quando você olha coletivamente. Isso é bem lógico. Porque é de se esperar que quanto mais bola verde você tire, mais chance de sucesso você tem tirando bola verde, porque vai ter mais bola verde dentro do saco. Tá? Só que se você pegar as médias individuais, provavelmente é isso que a gente vai ver. A gente vai ver que ela está mais próxima dessa média aqui. Quer dizer, o contrário. Quando você pega a média de conjunto, você vai ver que a média está aqui. Ela reforça isso. Mas quando a gente vê a média individual, a gente vê que não. Então, esse é o grande paradoxo. E é por isso que a gente não pode usar média. E aqui uma provocação, estou finalizando, tá? Não dá para não falar de pandemia, porque a gente está fazendo live, né, gente? É impressionante, né? Eu acho que daqui uns dias vai chegar com... Na teoria do Friedman, live aumenta contágio por Covid-19. Se você fizer uma correlação entre o número de lives e o número de contágios de Covid-19, você vai ter uma boa aproximação de quanto mais live, mais Covid. Então... obrigado, Friedman, por sua iluminada teoria aí a respeito dos sistemas, né? Então, uma vacina que é 70% efetiva em média significa o quê? Que ela é efetiva 70% do tempo em 100% das pessoas ou que ela é efetiva 100% do tempo em 70% das pessoas? Então, olha como que média é complicado, né, gente? Tem que tomar muito cuidado. A gente tem que entender bem. Depois vocês olham isso aqui fundiu minha cabeça. Eu até agora não sei. Isso é uma pegadinha semântica, né? Isso aqui é coisa de Halloween, né? Você bate na porta do cara, doce ou travessura. Se ele não te der o doce, você conta isso aqui, pede para ele decidir o que é e ele vai ficar bravo, como se fosse uma pegadinha. Risco e incerteza eu vou passar rápido, porque, como sempre, eu coloquei mais conteúdo do que o tempo que eu tenho para falar. Então, aqui é uma questão um pouco mais simples de falar, mas parece uma mera questão semântica, e não é, mas, em compensação, não é o apocalipse que algumas pessoas começam a colocar no Twitter, essa história de haver uma enorme confusão a respeito do que é risco e incerteza e que os economistas comportamentais não sabem diferenciar risco e incerteza. Tá? Isso é uma grande besteira. Né? Passando rapidamente, o Knight, lá em 1921, já deu uma boa definição a respeito de risco e certeza, que ele diz que risco refere-se a eventos com distribuição de probabilidade conhecida, ou seja, calculada. Eu consigo dimensionar o que é isso. Já incerteza, não. Os eventos para os quais não se é possível especificar probabilidades numéricas. E ele teve uma crítica do North, já em 2005, algum tempo depois, sobre a rigidez do conceito, que fala sobre a questão da probabilidade apenas, e o North fala um pouco da questão das instituições. E ele cita essa questão da não ergodicidade também. É um ponto interessante a gente ver. Né? Então, quando você ouvir falar de risco, esses caras chatos no Twitter aí que ficam detonando a gente, mas sempre lembrar que no risco você conhece a probabilidade, na incerteza pode ser que não. Tá?
A questão da crítica esquizofrênica que eu falei, que muitas vezes, na minha opinião, tem mais objetivo de gerar publicidade e notoriedade das pessoas que estão criticando do que realmente buscar algo que seja construtivo para a evolução da ciência. E aí eu acho que o grande expoente é o Nassim Taleb, que eu gosto bastante dele. E acredito que todo mundo que lê o livro dele vai gostar um pouco, com exceção, talvez, do Skin in the Game, porque realmente eu acho que o Skin in the Game ele perdeu um pouco a mão. Assim. Eu acho que ele, sei lá, ele ficou parecendo, deixa eu ver, uma boa analogia aqui. Depois a gente pensa nisso, né? Então, por que eu coloquei o Taleb aqui, né? Desculpa, eu vou injetar o Taleb antes que ele fale alguma indelicadeza, porque, né, somos pessoas educadas aqui, então, antes que ele xingue a gente, vamos injetar ele da nave. Então ele fala aqui 10 erros da economia cubana. Isso é um post famoso dele no Twitter, que depois ele deletou, não sei porquê, mas a internet não esquece, né, gente? Então, nem eu esqueço, né? Ainda mais no Twitter, ainda mais falando mal da gente. Então, o pessoal aqui em Minas fala que quem apanha não esquece, né? Quem bate até esquece, mas quem apanha não esquece nunca, né? Então tá aqui as 10 críticas dele. Ele fala coletivo versus individual, que não é possível inferir comportamento coletivo de comportamento individual. Isso é uma baita de uma mentira, né? Então a gente sabe que é possível sim inferir. E uma grande questão aqui são os estudos de social change, né? Onde você trabalha a prova social, comportamento de grupo, e a gente já tem evidências sólidas aqui de que tem boas aproximações de que realmente comportamentos individuais, dependendo do contexto que eles estão inseridos, vão sim motivar comportamentos coletivos. Isso vai muito do que falam também da posição social que essa pessoa que pode estar ali individualmente se comportando tem para a comunidade como um todo, né? Um líder religioso, talvez, um chefe de tribo, uma pessoa muito influente, enfim. Preferências intertemporais, ele diz que preferências intertemporais não são viesadas se usarmos probabilidade estocástica, né? Isso aqui realmente é algo que tem um pouco tem algum fundamento, até onde eu consigo alcançar, né? Porque aqui ele usa exatamente que a questão da ergodicidade. Então ele faz a crítica, se você perceber toda a crítica do Taleb, tudo que ele fala se apoia em dois pilares principais: a questão da ergodicidade e a questão da gente ter confundido os conceitos de risco e incerteza. Tá? E aí está muito ligado também à produção dele, né? Teórica, porque no Cisne Negro ele fala muito sobre incerteza, no Antifrágil também, e ele estuda a incerteza. Na verdade, o Taleb não é um matemático também, né? Ele estuda risco, né? Ele é um risk manager, né? Ele é um gestor de risco. Então, por isso que ele se preocupa tanto com esses eventos disruptivos e inesperados. Então, aqui a crítica da ergodicidade, né, que ele fala que modelar o comportamento humano usando o valor esperado é errado porque o mundo é não ergótico. O mundo pode ser não ergótico, mas talvez subconjuntos do mundo sim. Então, talvez o total da população brasileira residente em Juiz de Fora queira matar um candidato a presidente como objetivo de vida. Pode ser, a gente não sabe. Então aqui também é aquela história. Ele faz uma crítica, mas ele também, a crítica dele tem algumas fragilidades. A questão de cauda, fala que a gente modela a cauda, processo de cauda, usa processos de modelagem de cauda curta para modelar processo de cauda longa, e esse aqui é um reforço da crítica da ergodicidade, onde ele fala que, principalmente, a média no tempo não é igual à média do conjunto. Isso é uma coisa que ele sempre vai bater. Média no tempo é diferente, né? E aí a gente tem que fazer o dever de casa também de séries temporais, é importante, tá? Aversão à perda, ele fala que a aversão à perda é uma propriedade matemática que está condicionada à sobrevivência do indivíduo. Olha a questão do risco aqui. Aqui a crítica dele é muito simples, parece coisa de segundo grau, em que ele fala que não faz sentido você estudar a aversão à perda se no final o cara morrer, por exemplo, ou o cara falir. É óbvio que ele diz que estudar a aversão à perda depende muito da largada inicial que o cara tá
né? E se ao final do processo ele vai, entre aspas, sobreviver ou não. Ou seja, se ele vai falir, se ele vai continuar com aquilo ou não. Para um milionário, talvez seja diferente, porque o caminho que ele tem ali percorrendo em relação aos dados é completamente diferente do que para outras pessoas. Então, por isso ele pode ter menos aversão à perda, porque para ele a perda machuca menos do que para uma pessoa, talvez, que recebe salário mínimo, que uma pequena perda vai causar um grande problema na vida dele, né? Aqui, para terminar, a questão de risco, eu já falei, ele fala que p-valor é estocástico, mas aí ele vai brigar com o estatístico também, não só com a gente, então ele se perde um pouco nessa crítica também. A questão de sistema linear, né? Que quando a resposta de um sistema é não linear, médias não podem ser usadas. Mas para isso a gente já tem equação diferencial, né? Então a gente já existe forma de analisar isso, né? Então, de novo, parece meio esquizofrênica a crítica dele, porque ele só olha as fragilidades sem dar conta e sem propor o que a gente pode ter de ferramenta para minar isso. Bom, então, no final das contas, eu não sei se vocês chegaram à conclusão aí de quem é o impostor na história. Eu já cheguei um pouco a minha aqui. A verdade é que a realidade não é transparente, eu adoro essa frase, e é para isso que a gente está aqui estudando, e eu acho que esse é o grande objetivo, né? Se a realidade fosse transparente, a gente não precisava estar aqui montando um arcabouço científico para viver. E alguns recadinhos finais para a gente aqui. A gente tem que se manter completando as tarefas dentro da nave, é o único jeito de ganhar, tá? Não dá para ficar com medinho da crítica e interromper a ciência e tentar repensar e refletir sobre isso. A gente tem que seguir. A ciência, ela anda não a passos largos, mas muitas vezes rastejando, né? Então a gente tem que manter a perseverança nas pesquisas. A gente só pode reportar os corpos que estejam realmente mortos, ou seja, então não adianta o cara ficar batendo na gente enquanto ainda houver bons estudos e bons resultados sendo produzidos, mesmo com os pressupostos que ele diz que a gente não considera, porque já tem o Ergodist Economics, que o Oli Peters eu acho que é um dos maiores representantes hoje no âmbito mundial. Eu tinha uma impressão errada dele, achei que ele estava querendo só detonar com a gente, mas ele é um cara que está preocupado em trazer coisas propositivas para a ciência e mostrar que, olha, não faz assim não, faz assim que você aí sim vai estar bonito, você vai conseguir ter a informação que você quer. Então a gente só pode reportar o que realmente morreu, o que está ainda agonizando, ou que está só ferido, não vale a pena a gente reportar, tá? A gente tem que incentivar. E temos que reagir às sabotagens dos impostores ao longo do tempo. A gente não pode se omitir, aí vai uma crítica que eu falo principalmente ao Richard Taylor, que tem apanhado com muita frequência no Twitter do Nassim Taleb, não que isso mereça uma grande convulsão também da parte dele, mas deixar 100% sem resposta também não é legal. A gente sabe a importância que rede social tem hoje para o debate, não só para o debate cotidiano, mas também para o debate científico e político. Haja vista que os grandes produtores de conhecimento, inclusive o próprio Taylor, estão com contas bem ativas no Twitter. O Sunstein é outro exemplo. Então, se está lá dialogando, a hora que chega uma crítica, o cara, o mínimo que ele tem que fazer é se posicionar. Óbvio, acho que, por exemplo, no caso do Taleb, talvez realmente a única solução para ele seja ser ignorado, né? É aquele cara parece música popular brasileira, né? É sucesso de crítica, mas é fracasso de público, né? É um negócio meio incoerente. Ou seja, dentro do âmbito científico, você observa que ele tem algumas críticas relevantes, né? Mas não dá para dar publicidade para ele, porque ele é muito explosivo, né? Ele é muito desequilibrado, né? Então é complicado a gente reforçar o comportamento da pessoa desse jeito, né? Convoquem meetups de emergência, é o quarto convite que eu faço aqui. Convoquem meetups de emergência sempre que suspeitar de algum impostor. Então, a gente precisa. Apareceu uma coisa nova. Esse ambiente aqui, gente, é isso. É emergency meeting. É reunião de emergência. O que o cara está falando? Como a gente rebate isso? Faz sentido? Não faz? Tem alguma lógica que esse cara está dizendo para a gente? E com isso a gente vai seguindo e vai melhorando. Eu acho que não tem dúvida que quem estiver disposto realmente a contribuir
para a ciência, acho que esse é o comportamento mais adequado. E aí, desculpem o avançado da hora, né? Agradeço a todo mundo que ficou aqui até altas horas, né? Estou parecendo o Sergio Groisman aqui, fala sem parar. Desculpe aí se eu passei demais o tempo, agradeço todo mundo que está aí presente numa quinta gorda dessa aí de noite, escutando um chato falar. Demais o pessoal que organizou o Meetup, Arthur, Guilherme, Juliana, Flávia. Primeiro, por me convidar, segundo, pela ousadia de me trazer aqui com as minhas maluquices, aí, com as minhas provocações, com um pouco falastrão demais às vezes. E aí, se vocês quiserem continuar a conversa, tiver dúvida, claro, eu acho que vai ter um tempo para pergunta aqui ainda para bate-papo, mas mesmo assim, se ficar alguma coisa que te incomodou, que você queira esclarecer mais, você pode me mandar um e-mail aí, me procurar como Geekonomics nas redes. Se digitar no Google meu nome lá, Antônio Matosinhos, você vai saber coisas da minha vida que talvez você não deveria saber, mas, enfim, é a vida. Então é isso, gente. Obrigado aí. Valeu. Matosinhos, obrigada a você. É sempre muito bom ouvi-los. Como o Arthur colocou aqui no chat, muita gente vai ter dificuldade de dormir hoje. Foi muito alimento para o pensamento aí, né? Food for thought para muitos, para todos nós. Eu vou aproveitar, a gente vai ficar aí um pouquinho. Eu não estava vendo o chat. Desculpa, Juliana. Eu não estava vendo o chat, tá, Zé? É porque eu entro no modo super saiyajin aqui de fala, não paro de falar igual quando eu não consigo prestar atenção em nada, é só falar. Tá? Desculpa aí, eu vou olhar o chat agora com cuidado aqui. Mas vamos então pegar uma pergunta do chat e a gente vai voltar um pouquinho para o tema de replicabilidade. O Gabriel pergunta, então, dentro desse tema de replicabilidade, se um caminho interessante não pode ser a maior utilização da neurociência, já que o cérebro é um denominador comum de todo ser humano. Claro. Claro que pode. A neurociência tem na minha opinião, na minha humilde opinião, a neurociência tem dois problemas grandes, né? O primeiro é que, apesar de ser dois organismos iguais, dificilmente eles se comportam iguais, né? Caso contrário, seríamos todos iguais, pensaríamos todas as mesmas coisas, tomaríamos as mesmas decisões. O cérebro é um grande apanhado de reações físico-químicas, biológicas e elétricas. E é um ambiente extremamente caótico que a gente não entende muito bem o funcionamento. A gente tem suspeitas, pistas de funcionamento cerebral. O EEG, puta, o cara é um EEG, o cara viu que você comeu uma maçã e iluminou o córtex pré-frontal dorso lateral direito. Então isso quer dizer que iluminou uma região que tem bilhões e trilhões de reações químicas e elétricas por segundo e que realmente é complicado, tem as suas limitações. Tá? E segundo, que a neurociência peca, porque tudo que você vai usar de neurociência, o ambiente é tão controlado que você não consegue afirmar com grande certeza que o cara está ali respondendo como ele gostaria. Apesar do grande argumento, que eu até concordo com ele, de que a gente não consegue mascarar sentimento e reação biológica e tal, ok, mas, assim, eu até concordo com essa afirmação, porque eu não consigo refutá-la, mas também vocês há de convir comigo que não deve ser a mesma coisa para um organismo vivo responder uma pesquisa com 32 eletrodos pregados na cabeça, né, assistindo um vídeo publicitário, ou então assistir esse vídeo publicitário sentado em casa, de cueca no sofá, tomando um refrigerante. Não pode ser a mesma coisa. A grande questão aqui não é que a neurociência explique menos ou explique mais, mas que ela deve ser usada como complemento. A gente tem mania, porque tudo na nossa vida foi feito, cada um seu quadrado. Então, se você estuda economia, você não tem nenhuma cadeira de psicologia na grade. Você não tem nenhuma cadeira de matemática e direito na grade. Então, assim, o conhecimento foi repassado para a gente em silos, né? Você tem o silo lá da economia, o silo da matemática, e simplesmente o que acontece é que a gente não consegue entender e integrar isso tudo numa coisa só. Essa é a grande dificuldade. Então, a neurociência é importante, é óbvio, tem uma visão completamente diferente, tem tudo para ser uma ciência que entregue excelentes parâmetros de evidência de comportamento, de emoção, mas, no entanto,
tem também suas limitações. Então, se você sem contar o custo, né? Também é uma coisa que é muito discutido em experimento, né? Um experimento de neurociência tem um custo realmente muito mais elevado do que você teria, por exemplo, para fazer uma outra pesquisa. Então, de novo, não vamos entrar nessa de que um método é melhor do que o outro. Eles serão muito melhores se usados juntos. Acontece que nem sempre a gente consegue, tá? Mas essa briguinha de qual método é melhor, eu acho que a gente não deve entrar muito nisso, não. Não sei se eu respondi. É o Guilherme, né? Gabriel. Gabriel. Ô, Gabriel, obrigado pela pergunta. Não sei se eu te respondi suficientemente bem aí. Valeu, excelente resposta. Opa, valeu, cara. Obrigado. Eu posso pegar um ganchinho aqui pelo microfone mesmo? É claro. Quem que é? A Gabriela? Eu só não vou ligar minha câmera porque meu quarto tá uma bagunça, mas vamos lá. A gente entende. Primeiro, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que eu sigo a Flávia e o Guilherme, assim, onde eles vão, onde eu vejo que eles vão estar nas lives, eu vou seguindo. E aí, pegando um gancho aí, parabéns, foi sensacional. As animações, eu amei, tá? Nossa, quando você fez a crítica, não, ficou sensacional. Que alívio! Não, ficou. Até coloquei no chat que eu já quero ser amiga da sua filha. Já gostei dela. Opa! Joana. Então, vou só puxar um gancho, assim, não especificamente aí da neurociência e tudo, mas da questão mesmo de como as áreas acabam se segregando, assim, e às vezes parece distante. E aí eu acho que é até um desabafo aqui. Eu concluí minha graduação em psicologia agora no fim do ano, e aí já estou querendo encarar um mestrado. E o tema que eu propus para o meu orientador foi exatamente trabalhar educação financeira por meio aí da economia comportamental. Pretendo aí futuramente também fazer uma interface com games, né? Mas aí vou precisar de muita ajuda, porque eu acho que seria mais aí no viés da economia comportamental, educação financeira, criança, game. Eu acho que é muita coisa e eu vou precisar de muita orientação aí futuramente. Mas é exatamente isso, assim, o que você estava dizendo, né? Acaba que, mesmo que eu fiquei na psicologia, eu não tive nenhuma matéria de economia. E aí agora eu chego para o mestrado, é um tema que eu super me interesso, economia comportamental, acho que foi até despertada mesmo pela análise do comportamento, que era o que eu já vim estudando. E, assim, agora bate um pouco de desespero, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu deveria mesmo entrar no mestrado? Ou será que eu deveria fazer economia primeiro? Né, seguir os passos da Carol, né? Ela fez economia e depois psicologia, mas eu faria o processo inverso, porque realmente parece que as áreas de conhecimento, elas se conectam, mas parece que ao mesmo tempo elas estão distantes. Então, assim, acho que é mais um desabafo mesmo e do que você estava falando, mas eu espero conseguir encarar esse mestrado e produzir coisas bacanas. Até quando você fala da questão de teóricos que produzem, né, e ficam aí pensando, poxa, estou perdendo aí conteúdo que eu produzi, eu arrisco dizer, fazer uma crítica de que essas pessoas que choram pelas teorias que estão ficando para trás, não entenderam o movimento da ciência, porque eu acho que a ciência ela é um processo muito contínuo e mútuo, e que bom que muda, que bom que a gente conhece coisas novas. Então, assim, é isso. Parabéns, foi um sucesso, amei estar aqui, foi uma noite espetacular. Opa, obrigado eu. Ainda elogiou minhas animações, gente, que inusitado. Mas é isso, Gabriel. Uma das maiores frustrações, vou contar um caso rápido. Mineiro não termina sem contar caso. Eu tive muita Só uma coisa, pode falar, porque goiano também gosta de caso, tá? Opa, é nóis. É nóis, uai. Então é o seguinte, uma das maiores frustrações que eu tive, e eu acho que alguma coisa eu consegui resolver, porque se você olhar o conceito de universidade, né? É um conceito muito legal, cara, porque é um lugar onde está concentrado o ensino de quase toda a área do conhecimento. Mas você não tem acesso e você não é estimulado a ter acesso fora da sua caixinha da universidade. A minha história na universidade é bem legal, assim, eu lembro com muito saudosismo, porque eu era super falido na época, quebradaço e tal, e ia para a faculdade, pegava 2 ônibus, chegava no campus e a grade da economia era ridículo, assim, porque eu tinha uma aula às 8 da manhã, que ia até às 10, depois eu tinha uma aula às 3 da tarde, sabe? E, tipo, se eu fosse para casa, não ia dar tempo de eu voltar de ônibus. Aí você fica na faculdade, você tem 2 problemas, né? Ou você vai virar jogador de sinuca, truco e xadrez, né?
ou você vai ficar matando tempo jogando fora. Como eu era muito chato, eu não conseguia, e eu era meio maluco nessa época também, eu dei sorte que a minha turma tinha alguns outros bons malucos como eu. A gente começou a rodar os departamentos, cara, e a gente enchia o nosso horário de grade, a gente não ficava com buraco. Nessa brincadeira, eu enveredei, inclusive eu coloquei minha esposa, que na época era minha namorada, numa roubada dessa. A gente fez, por exemplo, olha como era engraçado, era triste, às vezes, o desespero de não ficar à toa na universidade. A gente fez crédito de... como é que chama, gente? Antropologia da religião, 3 créditos. Eu fiz História do Brasil República. Eu não fiz Psicologia, porque na época, pasme, mas eu era bem doutrinado, sabe? Eu achava que Psicologia era pseudociência e infelizmente, não consegui aproveitar a Psicologia na faculdade. Mas fiz História do Brasil República, inclusive com uma professora que está no documentário do Netflix. Então, a gente ficava procurando quem eram os bons professores, os melhores professores de cada departamento. E aí, na época de matrícula, a gente acampava na porta da coordenação, enchendo o saco dos coordenadores para poder fazer, e a gente enchia o horário. Essa experiência, para mim, foi muito rica dentro da universidade, porque, por exemplo, a professora de História me esculhambou na primeira aula. Imagina, eu cheguei na História, economista, aí ela começou a ler a chamada, eu estava por último, meu nome com A. Aí eu falou assim, ela leu meu nome, Anderson, presente. Aí ela olhou e estranhou, falou, A tá no último. Aí ela perguntou, qual que é o seu curso? Eu falei, economia. Aí, puta, acabou minha vida, né? Porque a história era extremamente marxista naquela época, alguma coisa anarquista também, e a cadeira de economia era meio, como eu vou dizer, né? Era meio capitalista em excesso. Então ela me deu uma baita bronca, falou que não ia falar de história econômica, que não ia mostrar número, que ali era teoria, que não tinha conta para fazer na aula, que eu teria que ter um volume de leitura muito acima daquele que eu estava acostumado na economia, e ela perguntou se eu realmente tinha certeza que eu queria fazer a matéria dela. Né? Como bom mineiro, teimoso, continuei, fiz a matéria. Foi espetacular, a professora depois, e aí vale reforçar, foi super gente boa. Conheci a escola Unicamp, Suzigan, esses caras assim que tem um pezinho um pouco mais nessa parte mais marxista e tal, e é interessante, tá? Revisitei boa parte dessa visão com o livro da Esther Duflo recentemente, que acho que traz uma discussão muito interessante a respeito do que a gente está fazendo aqui como economista no mundo, se a gente não melhora o mundo para as pessoas. Né? Então, o recado do livro dela é bem chato, tá? Porque ela vomita experimento toda hora, coisa da escrita realmente não é muito boa, na minha opinião, modesta opinião, né? Mas é importante porque o grande recado é esse. Assim, olha, se você está aí para não entregar boa economia em tempo difícil, é melhor você não estar aí, porque ficar aí falando de grandes instituições, movimentos macroeconômicos, é importante, mas na grande maioria das vezes não ajuda as pessoas. Enfim, falei demais, né? Ô, Gabriela, obrigado aí pelo comentário, tá? Elogio, a gente agradece 3 vezes aqui. Eu que agradeço, foi sensacional mesmo. Apesar de achar que é legal crítica, eu não gosto de crítica, tá, gente? Se alguém quiser me criticar, manda um e-mail que eu vou colocar na lixeira. Brincadeira. Ô, Gabi, só complementando o que o Matosinhos falou, né? Super Matosinhos, eu acho que uma coisa para pensar mesmo, quando você já terminou a faculdade, né? E eu conhecendo um pouco todos eles, né? Um pouquinho da história de alguns, realmente a gente às vezes tem essa sensação de querer fazer uma nova faculdade, né? Mas são 4 anos para você fazer e tudo mais. A gente também tem essa sensação, eu, por exemplo, de fazer psicologia. Né? E eu acho que uma oportunidade que é muito legal é você realmente, essa questão, até do Matosinhos falou um pouco de aluno especial, de fazer algumas matérias específicas para você ir acostumando sua cabeça com esse mundo, ler artigos e tudo mais, porque quem sabe no mestrado mesmo você vai conseguir, né, estudar, mas eu vejo muita gente que fez, que é nosso perfil, tem gente que nasce economista comportamental, cientista comportamental, tudo, e que fez isso, sabe? Fez psicologia, começou economia, largou, fez economia, começou psicologia e largou, né? Então, acho que, assim, esse grupo e outros grupos que têm estudado já fazendo esse elo pode te ajudar muito
e ver que é um asset, na verdade, né? Você sendo psicóloga, tendo essa visão, acho que assim, nos grupos aqui nossos, ser multidisciplinar é muito legal. Então, você estando perto de outros economistas, você traz a sua parte, né? O economista complementa. Então, claro, tem MBA, por exemplo, Arthur e Ju, né, se formaram, mas todos eles fizeram MBA de economia comportamental, né? Eu e o Guilherme foram professores, mas assim, Matosinha, Ju, Arthur, ou seja, você pode fazer MBA depois que faz esses elos também, mas só que te alertar, porque essas trajetórias que eu acompanhei de muita gente que se apaixona pela área e querer fazer outra graduação, vai ter uma visão muito tradicional, né? Assim, vai ter uma visão que é difícil. Eu posso até dar meu depoimento, né? Eu fiz economia, fiz MBA em economia comportamental. Em 2015, eu fui aceita no doutorado de economia aqui da UNB. Eu fui fazer o doutorado, são 4 anos. E realmente eu tomei uma decisão ali no início, até na época do guia, de não seguir com o doutorado. Então, também acho que é um depoimento aí, né, pessoal, mas para tomar cuidado, e acho que você está indo, buscando, adorei essa pergunta, adorei a forma que você colocou. Até porque, acho que para a gente cursar outras faculdades, tinha que ter alguma coisa do tipo assim, você pode eliminar até 60% do curso, porque, imagina, está na psicologia, você vai estudar behaviorismo, essa altura do campeonato, não vale a pena perder esse tempo, sabe? Já passou. Eu acho que faz muito sentido, assim, o que vocês estão dizendo. Inclusive, foi o que eu fiquei pensando, né? Poxa, mas eu não quero estudar, assim, tudo de economia. Eu acho que eu nem vou precisar de tudo do que eles vão falar no curso de economia, né? E até que você falou também, o Anderson, né, sobre a questão de não ter aproveitado a disciplina de psicologia. Eu nem sei se você perdeu muito, porque o que eu conheço de psicologia nos cursos, eu não sei, assim, sabe? Assim, vou falar igual você, não vou ficar aqui criticando, né? Mas eu fico pensando assim, que muitas das vezes, quando introduzem a psicologia em outros cursos, acho que faz as pessoas realmente não gostarem da psicologia e de pensar que ela de fato é uma pseudociência. Enquanto a gente tem uma parte aí da psicologia que produz assim, que trabalha de fato com ciência, que produz dados relevantes assim ao extremo. Então, eu acho que é isso. E obrigada mais uma vez assim por todas essas dicas, por tudo e sensacional. Na verdade, eu estou muito feliz de conversar com todos vocês, porque eu estou aprendendo bastante. Opa, tamo junto. Obrigadão aí. A gente que agradece, né? Bom, Anderson, primeiro, queria só comunicar que mês que vem vamos ter um outro meetup de comemoração aos 1.000 inscritos, porque agora, depois do Anderson, agora a gente está com 990. Saíram... Não, tô brincando. Caraca! Aqui, gente, eu lembrei que eu tenho um compromisso, tem que ir embora, tá? Tchau, até a próxima. Não podia deixar grátis. Não, mas, Anderson, para fechar, acho que uma pergunta mesmo. E fazendo um pouco o link até com a pegada original do Meetup, que é legal. Como que a gente leva isso para o nosso dia a dia como praticante e aplicadores de ciência comportamental, e sei que isso seria também o quinto, talvez, meetup para a gente falar, quer dizer, sobre, digamos, de certa forma, a invasão do mercado, ou a invasão de cientistas comportamentais, você que tá nessa desde que tudo era mato, com o Geekonomics, mas colocando concretamente, quer dizer, porque a provocação funcionou, quer dizer, e obrigado por ter colocado a discussão do Ergodicity Economics em termos práticos. Mas, legal, aonde então eu, como alguém que trabalha processos decisórios, que trabalha intervenções ou recomendações voltados à transformação de comportamento, aonde que eu tenho que me preocupar, quer dizer, aonde que eu posso estar achando que eu estou vendendo remédio ou implementando uma cura, e na prática eu ainda estou na fase
da medicina medieval fazendo sangria de paciente. Ah, beleza. Obrigado pela pergunta. Estou pensando se eu simulo que a minha internet caiu aqui ou se eu respondo. Só para dar o troco, o Guilherme adora as perguntas do Guilherme, porque são as perguntas que ou não tem resposta ou são muito difíceis. Não, brincadeira. Eu tenho uma ideia sobre isso, sim. Tenho, na verdade, 2 ideias a respeito disso. E aí, uma delas é que a gente tem que ter 2 tipos, tem que entender que existem 2 tipos de coisa, tá? Uma é a produção de conhecimento científico, ciência. A outra é a aplicação de insights que vêm da ciência no mundo real. Então, onde que reside o problema disso? A ciência não consegue acompanhar o ritmo do mercado. A gente não consegue dar resposta consistente de descoberta científica dentro do prazo que o mercado precisa para usar isso. Por outro lado, se a gente, enquanto cientista, está produzindo conhecimento que não vai ser usado, a gente perde a razão de ser, né? A gente perde o propósito de estar aqui, porque o que a gente está produzindo possivelmente só vai servir para ser superado, não vai servir para ser usado em benefício de ninguém. Então eu vejo que nessa questão, cara, a gente tem 2 coisas assim que a gente pode fazer. A primeira é a gente utilizar os insights no mundo real, nas empresas, nas recomendações, mas tendo a preocupação de criar nas pessoas que estão comprando esse tipo de solução a cultura da experimentação. Que muitas vezes a gente não tem todas as respostas, mas isso não quer dizer que a gente não tenha algumas boas aproximações. E não quer dizer que essas aproximações não sejam muito relevantes no mercado. O que a gente precisa criar culturalmente nas empresas é que, olha, realmente, ciência comportamental pode ser algo extremamente sofisticado para ser aplicado no mercado. Mas esse grau de sofisticação para mudança de comportamento tem um risco inerente, que é de você aplicar e realmente você não ver o efeito. Então, assim, pode ser que você reproduza um insight comportamental no ambiente mundo real de uma empresa e não tenha efeito nenhum. Agora, a pessoa que contratou tem que entender a dimensão disso, e mais do que isso, tem que compreender quais perguntas não foram respondidas e tentar explicar por quê. Então, eu acho que, do ponto de vista ainda, enquanto pesquisador, eu realmente não tenho uma resposta para te dar, mas eu fiquei me perguntando ao longo desse período que eu fiquei fazendo a apresentação se realmente não seria interessante que dentro dos modelos que a gente fizesse, que a gente tivesse lá um campinho onde a gente testava a hipótese da ergodicidade ou da não ergodicidade do modelo, sabe? Eu acho que esse é um filtro importante que a gente tem que considerar, dado que essa é uma crítica sólida que tem se apresentado às pesquisas que a gente faz. Então, eu acho que talvez essa seja uma saída. Eu não consigo entender ainda, porque eu também estou bem no início do contato com o tema, eu não consigo entender ainda se é possível que a gente aplique esses testes, em qual dimensão, qual a complexidade disso. Mas acho que é um bom caminho, né? Na medida que você não comprova lá que nos estudos você não tem toda uma formalização, joga para o apêndice ou coloca lá no seu abstract que o conjunto é não ergótico, ou é ergótico de primeira e segunda ordem. Não sei se tem essa classificação, mas eu sei que tem algumas intensidades de ergodicidade. Então pode ser um caminho para a gente dar mais robustez para a análise que a gente está fazendo. E do ponto de vista do mercado, cara, é isso. Eu acho que o mercado é outra vibe, né? É se jogar, cara. É confiar e ir. A gente sabe que muitas vezes você vai perder o dinheiro, mas e se você acertar, né? Como diria minha professora de estatística, que chegava lá com um joguinho da Mega Sena na sala, a gente, porra, tá dando aula de estatística, tá jogando a Mega Sena, ela fala assim, olha, se existe a probabilidade, eu tenho chance, então eu jogo. Agora o risco é meu. Seria irracional se não existisse chance de ganhar. Como existe, eu assumo o risco. Tá certo que a chance é baixa, mas eu assumo o risco. Na empresa é meio isso. Ó, galera, tem o risco de dar errado. Pô, beleza, mas se der errado,
Faz aí, o Rafael Jordão, não sei se está por aí, gosta muito desse exercício. Faz o pré-mortem. Se o experimento der errado, qual que é o grande impacto que isso vai ter? Como, na grande maioria das vezes, as nossas intervenções são simples e baratas, né? Geralmente, quando você fizer o pré-mortem, o custo que você gastou fazendo aquilo vai ser irrisório no contexto da empresa, vai valer a pena correr esse risco. Agora, é importante. E a grande questão, e aí vamos lá, autocrítica agora. O grande problema é que tem muita gente que não sabe direito do que está falando, que está com a porcaria do manual de glossário de heurística e viés e está vendendo isso aí como se fosse enlatado do supermercado. Abriu, comeu. Abriu, comeu. Não é assim. Então, assim, isso é muito ruim para a gente. Por quê? A pessoa que faz isso de forma indiscriminada, primeiro, ela compete de forma desigual, porque é barato. Né? Se ela não está preocupada com nenhum rigor e com nada, e acha que tudo é válido, ela implementa e é barato, e todo mundo compra. E é aquela história, o acaso pode ainda favorecer essa pessoa, porque ela pode jogar um negócio completamente aleatório e ter uma mudança no perfil lá, um resultado que não tem nada a ver com ela. Né? Tipo, a pessoa pode ser o Milton Friedman criando modelo, achou o resultado, mas não sabe por quê, e pode ganhar notoriedade com isso. Então, e essa é a parte ruim, porque quando você olhar no todo, essa galera que está jogando de qualquer jeito vai, com certeza, a tendência é entregar piores resultados, ou pelo menos vender uma coisa que não é verdade. Eu não sou muito erudito, não, tá? Não me entendam assim, eu não sou defensor de que a gente tem que ter alto rigor para a aplicação de insight. Eu só acho que, quando você não tiver esse rigor, que aonde você está aplicando, você tem que avisar. Você não pode chegar lá, bancando o cientista e falar, não, agora nós vamos criar aqui um experimento de ancoragem. Não. Vamos testar essa hipótese aí? Se der, deu. Se não der, parabéns para a gente muda e testa de novo. O mundo é assim, startup funciona assim. Vamos fazer um beta barato? Vamos testar? Deu indício de que foi uma boa coisa? A gente segue. Não deu? A gente abandona. Custa fundado. Né? Então, eu acho que é bem assim. Não sei se você concorda comigo, mas como a gente fala essa história de concordar, né? Então, posso contar mais um caso rápido? O Churchill tinha uma frase muito interessante que falava assim, eu falava assim que a história é o seguinte, gente, numa reunião de comitê do parlamento, eu acho muito razoável que todos falem durante 5 minutos e que no final todos concordem comigo. Então é genial. Mas enfim, eu espero que você tenha concordado. Com certeza. Bom, acho que para fechar hoje, o Arthur tem um breve anúncio, na verdade um pedido a fazer, assim, uma ajuda que nós precisamos no grupo. Arthur? Grande Arthur. Opa, vamos lá. Posso fazer um caso do Arthur também? Interromper? O cara que trollou... Agora eu fiquei perigoso. O cara que trollou o Kassanstin na live. Olha esse cara. Olha esse sem limite. Trollou o Kassanstin na live. É isso aí. Esse é o Arthur. Eu tenho problemas em fazer live com Matosinhos, né? Na primeira gravação do podcast eu falei do meu filho, tomei um esporro da minha esposa, e agora no último falei do Kassenstein, que você está revelando. Então, muito obrigado por provocar o pior em mim. Agradeço. De nada. Cara, obrigado pela apresentação, pela aula. Com certeza foi um dos melhores meetups que a gente já teve, e com certeza absoluta foi o melhor desse ano. Então, obrigado, parabéns pelo título. Que honra, hein? Vou pregar uma placa aqui no meu quarto para lembrar. Mas é um título transitório, tipo um cinturão, tá? Se vier algum melhor, depois você devolve. Mas se eu não souber que teve um melhor, não tem problema. Eu posso ficar tipo o Milton Friedman aqui. Isso. Cara, obrigado. Para a gente é um motivo de grande alegria ter recebido você aqui. Como o Guilherme falou no começo, a gente está comemorando 1000 pessoas na rede, 1000 inscritos na rede. Você estava lá, você, a Camila, o Dante,
outras pessoas que não estão aqui hoje, como a Flora e a Adriele, mas que continuam, sempre estão com a gente, hoje não podem estar Fábio aqui. Pereira. Fábio Pereira, é verdade. Muitas pessoas daí que estão sempre juntas. É muito legal ter esse relacionamento tão longo. E o Guilherme e eu, há muito tempo, a gente chegou a uma constatação bem óbvia que o nome que a gente usa para a rede, né, Meetup de Ciências Comportamentais Aplicadas de São Paulo, não é um nome muito bacana, né? Só que a gente também nunca conseguiu ter uma ideia melhor. Até que a gente decidiu colocar em prática uma ideia que o Guilherme já teve, acho que ele copiou do Kessenstein, né, que ele já usou isso para fazer o título de um livro, de um site chamado All Our Ideas. Então você coloca ali várias ideias suas, várias alternativas, e as pessoas votam. Então a gente... Desculpa, e o mais importante é que as pessoas podem sugerir coisas melhores, que é algo que a gente espera de todo o coração que vocês façam. Exatamente. Então a gente convida a todos aqui que estão presentes, as redes expandidas, amigos dos amigos, a conhecerem o site. Está aí o QR Code para quem quiser conhecer. Como o Guilherme falou, a gente inseriu algumas alternativas até para fazer a bola começar a rolar, mas o mais importante é que vocês também sugiram nomes. O nome escolhido vai ganhar um prêmio, a gente ainda não decidiu. Provavelmente uma cervejada com o Matosinhos, vocês viram que ele é bom de papo. Opa! Então, já está incluído, já. Então eu já ganhei o prêmio de qualquer jeito, não preciso nem fazer lá, né? Já fazer um disclaimer que a gente não vai pagar nem a passagem nem a hospedagem, então provavelmente a gente vai escolher alguém de Juiz de Fora para ser o campeão. Tá? Vou pegar uma caravana militar com o Sargento Mourão aqui, vou aproveitar e vou dar o golpe depois da cervejada. Mas, gente, brincadeiras à parte, a gente gostaria muito de contar com a sugestão de vocês. A gente está muito empolgado para ter um novo nome, ter uma marca e a gente conseguir reforçar a rede, expandir a rede. É muito importante ter essa colaboração aí de vocês. E, Matosinhos, mais uma vez, obrigado. A gente estendeu um pouco aqui o horário, mas foi por um excelente motivo. A gente até comentou que a gente tem no Meetup os Happy Hours, hoje a gente teve uma rave, então você inaugurou uma nova categoria, um novo formato. Eu não sei se eu agradeço ou se eu fico chateado aqui, eu tô na dúvida. Sem juízo de valor, as coisas são o que são, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Meu, brincadeiras à parte, a gente fala isso porque a gente é amigo. Obrigado pessoal, todo mundo que participou, que ficou aqui até agora, quase 2 horas aí, a gente se estendeu, mas tenho certeza que vocês gostaram também. E é isso, pessoal, até o mês que vem estaremos de volta. Matosinhos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela aula. Em parceria com a Rede de Brasília. Sem dúvida, mais uma vez. Economics. Obrigado, Flávia, obrigada, Ju. Foi ótimo, Ju, e que a gente esteja junto aí. Assim, continue junto, mas não precisa estar junto todo 2021, né? Mas, com certeza, boa noite, pessoal, e obrigada, Matosinhos. Super aula. Valeu, gente, obrigado aí. Valeu, pessoal. Ajudem com o nome, por favor. Precisamos de... Tô aqui. Acessem todos aí, gente. Valeu. Deem ideias, contribuam com ideias, por favor. É isso aí. Valeu pessoal. tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Valeu. Tchau, gente.